Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e estamos aqui hoje para mais um vídeo da série Portugal em Minutos. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre compra de imóveis em Portugal para não residentes, ou seja, quem tem salário e impostos de renda declarados em outro país, seja Brasil, seja Venezuela, seja Estados Unidos, enfim, qualquer país desde que não seja Portugal. E nesse processo a gente vai conhecer um pouquinho das etapas que cada um tem que passar até chegar na escritura. Então, bora lá depois da vinheta. Então, pessoal, no vídeo a gente vai explicar um pouquinho as etapas do processo. Basicamente, tirando a própria simulação do crédito, são 6 etapas que todo mundo tem que passar por ela. Contando com a análise do crédito, seriam 7 etapas, digamos assim. E a gente vai começar justamente por essa análise do crédito. Antes de qualquer pessoa que deseja procurar um imóvel para comprar, é muito importante a pessoa antes no banco ver se ela tem condição ou não de comprar esse imóvel. Então ela vai fazer uma simulação de crédito, tá? Pela Finia, vai no banco ou então de forma online, ela vai colocar os dados de salário, idade, pretensão do valor da escritura, né? Ela quer comprar um imóvel de qual valor, quanto ela consegue dar de entrada, e a partir daí o banco vai fazer as simulações referente aos valores de prestação, juros e o tempo de financiamento. Com essa simulação em mãos, o banco, olhando essa análise, com essa análise, você vai ter esse direcionamento, se você consegue ou não comprar, se aquilo ali está dentro ou não das suas possibilidades. Então, essa é a primeira etapa e é muito importante, tá? E por que ela é importante? Porque de repente você está aí no Brasil, está nos Estados Unidos, está em qualquer outro país, achando que você consegue comprar um imóvel aqui de 200 mil, de 300 mil, de 400 mil euros, pensando ali que você vai ter uma prestação de X valor, e o banco depois vai ver que não, essa prestação vai ser X mais 100, X mais 200, X mais 300 e vai extrapolar o seu orçamento. De repente você está pensando que você vai conseguir financiar por tantos anos e o banco vai virar e falar assim, não, é esse tempo aqui que você tem para poder quitar o financiamento. E muitas vezes também acontece de muita gente nos procurar achando que ela vai conseguir comprar um imóvel sem entrada ou então com uma entrada de 5%, de 10%, o que é muito raro para quem também é imigrante, tá? Então, com essa ideia da simulação, você já consegue pisar em solo e parar de pisar nas nuvens. Então você já consegue ter um planejamento melhor para conseguir fazer o processo da forma coerente, da forma correta, como deve ser, tudo bem? A partir daí, você tem a simulação fácil, meio caminho andado, né? Digamos assim. A partir daí, acredito que a próxima etapa seja de fato a procura do imóvel. Então você vai procurar o imóvel, porque agora você já sabe quanto que você pode pagar no imóvel, quanto que você vai ter que ter de prestação, quanto que você vai ter que dar de entrada, e aí a procura do imóvel fica mais credível, fica mais factível, né, digamos assim. E achando esse imóvel, você vai pedir uma aprovação do banco quanto à sua compra. Então aí você vai pegar aquela simulação, vai remeter os documentos de novo para o banco, e vai pedir o banco a aprovação do seu crédito, para o banco poder olhar a documentação certinha, dessa forma, dessa vez com uma análise mais clínica ainda, né, sobre toda a sua documentação, e aprovar ou não o seu crédito imobiliário. Essa parte do crédito costuma ser rápido. Antes da pandemia, 2, 3, 4 dias, o banco já dava. Agora, às vezes demora ali uma semanita e tal, pode ser que enrole um pouquinho, mas ainda assim é um tempo rápido, relativamente rápido, tá? Não é demorado. Só lembrando que a gente já tem que ter alguns documentos necessários que envolvem até mesmo a documentação do imóvel nessa etapa. Então essa etapa é a da aprovação, e aproveite falando em aprovação, já aprova esse vídeo, deixa o seu joinha aí,
Deixe o seu comentário caso tenha qualquer dúvida também, porque aí nas próximas a gente pode ajudar você dando mais informações, tudo bem? Vamos para o próximo. Fazendo então a aprovação do crédito, o banco falou, tá ok, pode continuar com o processo de compra. Qual vai ser a próxima etapa? Avaliação. Então o banco vai poder ir no imóvel que você está querendo comprar, já munido das documentações referentes ao imóvel, e proceder com a avaliação do mesmo. Então o banco vai mandar um engenheiro lá, um técnico especializado em avaliações, e ele vai com algumas medições, com alguns parâmetros externos, facilidade de acesso e tudo mais, ano de construção, certificado energético e tudo que diz respeito ao imóvel, ele vai falar quanto o imóvel definitivamente vale. E isso é uma etapa muito importante, porque o banco ele pode te emprestar, vamos supor, 80% do valor do financiamento. Se você está financiando um imóvel de 100 mil, o banco vai se limitar a financiar 80 mil. Ou ele pode limitar a 90% da avaliação. Isso é uma regra usada por praticamente todos os bancos. A partir daí, então, você pode ter um cenário diferente, digamos assim. Porque o banco pode falar que o avaliador pode de repente virar para o banco e falar, não, o imóvel não vale 100 mil, ele vale só 90. Então, o banco, ao invés de te emprestar 80, ele vai te emprestar em cima da avaliação. Então, ele vai te dar um valor diferente. Ora, de uma forma positiva, ora, pode ser uma coisa negativa, dependendo do quanto for a avaliação. Então, é importante você estar ciente dos imóveis que você está procurando, contar com uma imobiliária de respeito, uma imobiliária transparente, de confiança, para que ela não esteja te passando um imóvel caro demais, porque senão na avaliação a discrepância de valor de compra para valor de avaliação pode ser grande e com isso você ter o seu crédito prejudicado, tendo que dar uma entrada ainda maior do que a desejada, tá bom? Nesse ponto, aconselho quem? Adivinha? Tadadana, Oliveira Imóveis. Estamos aí para te ajudar com vários processos de compra e venda de imóveis sendo realizados pelos nossos clientes ainda no país de origem deles. Já tivemos clientes no Brasil fazendo processo de compra, já tivemos clientes nos Estados Unidos também fazendo processo de compra. Não há problema nenhum, seja onde você estiver, a gente está aqui com total confiança para fazer isso para você. Tudo bem? Próxima etapa. Vamos lá então, feita a avaliação, o banco vai te remeter o valor e aí você então tem que decidir se vai comprar ou não. É um prazo que o banco te dá para fazer essa, digamos assim, pensar a respeito se você quer ou não, se está certo disso ou não. É o prazo de decisão que é respeitado, é automático, não tem como fugir dele. Você tem que passar por esse período probatório, são 7 dias. Depois que você fala que quer, o banco tem que dar ali, ter uns 7 dias esperando para poder concluir o processo. Senão, pode ter impugnado, digamos assim, o seu processo de compra. E isso já automaticamente leva para a próxima etapa, que é a carta de aprovação. Você vai assinar todos os documentos, fazer todo o processo, assinar documentos relacionados ao seguro de vida que você também tem que fazer aqui em Portugal. Ou seja, quando você está adquirindo um empréstimo, além de você fazer um contrato com o banco sobre o financiamento, você ainda está fazendo também um contrato de seguro de vida. Porque se alguma coisa negativa acontecer na sua vida, da sua esposa, do seu esposo ou do seu cônjuge de uma forma geral, o banco ele tem que estar tranquilo e seguro de que aquele dinheiro vai ser ressarcido por alguém. E aí entra as seguradoras. Então, na hora da carta de aprovação, você vai assinar uma série de documentos ligados não só ao contrato do financiamento em si, como também do seguro de vida, e é uma fase muito importante também no processo. A penúltima etapa, mas não menos importante, é juntar toda essa documentação. Então, você, como cliente comprador,
cedeu sua assinatura para um monte de documento, inclusive seguro de vida e tudo mais. É importante também o banco levantar a documentação da parte vendedora e também do imóvel, né? Todo o imóvel como um todo, ele tem documentos igual a gente tem CPF, a gente tem RG, né? Certidão de nascimento. O imóvel também tem. O imóvel tem a caderneta predial, onde vai ter todas as informações referentes ao imóvel, né? Onde ele está registrado, qual é o número de registro e tudo mais. Vai ter um documento chamado Ficha Técnica de Habitação, que é feito pela construtora, dando todos os parâmetros da construção, que tipo de material foi usado, medidas, plantas. Então vai ter ali toda a ficha técnica, por isso chama Ficha Técnica de Habitação, vai estar tudo ali. Vai ter a caderneta predial, que é como se fosse o histórico do imóvel, tudo que aconteceu, construtora vendeu para quem, que depois revendeu para quem, o loteamento teve alterações aqui de licenças. Então a certidão predial ela vai ter toda a sequência de vida, por assim dizer, do imóvel. E o banco vai analisar isso tudo, junto também com a documentação dos vendedores. Quem é o vendedor, se é casado, se não é, qual é o número de CPF, número de certidão. Então o banco vai fazer todo esse apanhado das informações da parte vendedora e da parte do imóvel, já tendo pegado as assinaturas do cliente comprador, tanto relacionado ao financiamento quanto ao seguro de vida, vai juntar aquilo tudo para montar um dossiê bonitinho, para na última etapa, qual é a última etapa? Escritura. Para na última etapa, na escritura, tá tudo formalizado, juntar tudo, amarrar bonitinho, sem deixar nenhuma ponta solta e fazer o processo de financiamento. É interessante lembrar que esse é o processo como um todo, tá? Mas é claro, divergênciazinhas podem ir surgindo, um ou outro detalhe, gente que não tem cônjuge, então o processo é um pouquinho mais simples, gente que tem um cônjuge com separação total de bens, o processo é um pouquinho diferente também. Há um imóvel que é rural, então um imóvel que é de herança, então um monte de gente tem que assinar, não é só o vendedor, é o vendedor com todos os irmãos, com todos os filhos, todo mundo tem que estar ali assinando, falando que aceita, que topa vender aquele imóvel. Então cada processo vai ter uma particularidade, e é essa particularidade que também na hora que você está comprando, você tem que estar ciente disso junto com a empresa responsável pelo seu processo. Porque uma coisa é você vender um imóvel de duas pessoas, um casal, para um outro cliente, outro casal, ou uma pessoa só, ou um imóvel sendo de uma única pessoa vender para é um processo simples. Quando você está vendendo um imóvel, comprando um imóvel que é de herança, com 10, 11 filhos, mais 2 netos e tudo mais, aquele processo vai ser mais demorado. Então um processo normal que pode durar aí 60, 90 dias, a gente pode ter ele arrastado por mais tempo ainda. Esse processo em si, ele pode demorar até os 90 dias, por quê? Porque a gente está falando de um negócio feito para imigrantes. Quando a pessoa mora em Portugal, os portugueses que seguem a gente aqui no canal, é muito mais prático, é muito mais rápido. Então você faz escritura aí com 30 dias, faz escritura com 45 dias, às vezes até com 25 dias, mais rapidinho. Por quê? Porque tá todo mundo aqui, assina fácil, pá, pá, pum, acabou. O imigrante, lembrando que o canal é voltado para imigrante, os portugueses que me seguem, ótimo, podem continuar seguindo, esperem que deixe seu joinha, mas o canal voltado para o imigrante, eu tenho que passar essas informações com mais detalhes e dando essas ponderações, que pode ser um prazo dilatado um pouquinho mais. Porque tem documentos que eu, Giovanni, ou alguém da minha empresa vai poder assinar como procurador. O foco nosso, o foco da Oliveira Imóveis é fazer processos para quem não mora em Portugal, tá? Tanto no arrendamento quanto na compra do imóvel. Então, a gente vai ter uma procuração para assinar por vocês. Mas tem certos documentos que tem que ser o próprio comprador. Por exemplo, o seguro de vida. Não adianta o Giovanni assinar, porque o cliente comprador ele tem que passar por um laudo médico.
vai ter um questionário para falar se ele tem problemas de diabetes, se ele tem problema de hipertensão, problemas oriundos dos avós e tal, dos pais, hereditários, e eu não posso simplesmente assinar pelo cliente. E em muitos bancos, esse processo ele tem que ser físico, então tem que mandar uma cartinha para o Brasil. Em alguns bancos manda por e-mail, em alguns bancos manda o original pelos correios, o cliente vai lá, preenche tudo bonitinho, assina, põe nos correios de novo aqui para Portugal. Então tem processo que vai por e-mail e tem que voltar pelos correios, tem processo que vai pelo correio para voltar pelo correio. Ou seja, só aí a gente já está perdendo ali quase 10 dias de um processo que para quem mora aqui não teria. Mas ainda assim é vantajoso, porque a pessoa está no país de origem dela, está fazendo todo o processo de compra e quando ela chegar aqui, ela vai chegar com a casa já comprada, já financiada, tudo certinho, água, luz e gás ligados. Então esse é o foco do projeto, esse é o foco da empresa Oliveira Imóveis. E gente, é importante falar, é claro, né, que todo esse processo é feito com muita transparência, com muita segurança. A gente já passou de mais de 240 clientes atendidos. Ontem assinei mais um contrato de... eu não sei falar esse número, né, 240... eu sei que é 200, depois 40º, eu não sei certinho, mas já são mais de 240 clientes atendidos, todos eles de forma internacional, com o cliente ainda no exterior. Somos a única empresa em Portugal com mais de 240 clientes atendidos e garanto, mais de 99,99% clientes satisfeitos, porque o nosso trabalho é feito assim, com transparência, com segurança, com muita dedicação. Então, se você deseja vir para cá, deseja chegar aqui de forma estabilizada, segura, confortável, a Oliveira Imóveis é o melhor caminho e por isso eu peço que você deixe o seu joinha, deixe o seu like aí no canal para nos ajudar, nos fortalecer ainda mais. Tudo bem? Gente, agradeço, espero que a dica tenha servido para esclarecer a ideia de todo mundo. Se gostarem do tema, eu posso fazer um vídeo específico para cada ponto do processo de forma mais detalhada. O vídeo já seria ficando gigantesco. Então eu agradeço a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.